Boa noite, queridos. Deus abençoe vocês. Estamos aqui no nosso estudo do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Espero que você esteja me ouvindo bem aí, me vendo bem também. Que Deus seja contigo essa noite e nós possamos continuar aí perseverantes no estudo do livro de Apocalipse, texto e contexto. Como é bom poder estudar a palavra de Deus mesmo. Vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê graça nesse momento? Vamos orar? Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus. Nós, ó Pai Santo, te agradecemos porque o Senhor é Pai. O Senhor é aquele que nos dá o pão nosso de cada dia. Eu te peço que o Senhor fique conosco durante essa hora. E o Teu Espírito Santo possa iluminar os nossos corações para que nós possamos, ó Pai Santo, aprender a Tua palavra. Porque nós precisamos do Teu Espírito Santo para aprender a Tua palavra. Pai, aquilo que não conseguimos comunicar através da fala, através das expressões, através da gramática, que o Espírito Santo possa levar aos corações, ó Pai, da Tua igreja, bem como daqueles que ainda haverão de ser salvos, essa palavra que está sendo entregue neste momento. Mais do que um mero estudo, Pai, no campo especulativo, nós estamos aqui para anunciar, ó Pai Santo, as boas novas. Essa é a nossa tarefa, é o nosso trabalho. Anunciar ao Pai Santo que há um propósito de vida, ó Pai Santo, para todas as pessoas. Há uma história, ó Pai, pela qual o Senhor planejou a toda a humanidade. E há um dia, ó Pai, o dia em que o Seu Filho Jesus Cristo haverá de voltar, para poder julgar todas as nações. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe. Sigamos então. Se você tiver pergunta, deixa a sua pergunta aí nos comentários e, na medida do possível, a gente vai respondendo, ok? Pois bem, bom, vamos fazer uma introdução aqui e lembrar de alguns pontos importantes para que a gente possa seguir com o nosso estudo do livro de Apocalipse. Lembrar que a gente consegue interpretar exatamente o livro de Apocalipse juntamente com o estudo do livro de Daniel. Em Apocalipse, Daniel capítulo 9, a gente vai ali ver a revelação das 70 semanas de Daniel, dali daquela profecia que nós tiramos os 3 anos e meio de paz, juntamente com os 3 anos e meio da grande tribulação que vai acontecer no futuro. Dali que esse número sai, um número realmente específico na Bíblia. O livro de Daniel também, ele não fala só do livro de Apocalipse, mas ele fala sobre a história de toda a humanidade, da ascensão dos impérios e da derrocada de todos os impérios, mostrando que Deus ele tem ali uma história clara, concreta e escrita para todas as nações. Então, o livro de Daniel mostra isso. A ascensão do Império Assírio, a queda do Império Assírio, a ascensão do Império Babilônico, a queda do Império Babilônico, a ascensão do Império Grego, a queda do Império Grego, a ascensão do Império Romano, a queda do Império Romano e a renovação do Império Romano. Que vai acontecer isso no momento da grande tribulação. Nós não sabemos exatamente como vai acontecer, mas pela interpretação do livro de Daniel, a gente pode afirmar isso. Então, o livro de Apocalipse, ele é uma espécie de um adendo à profecia de Daniel. É um desdobramento da profecia de Daniel. Então, é um desfecho daquilo que Daniel fala para a gente, especificamente no capítulo 9, a partir do verso 27, que fala da grande tribulação. Ok? Então é importante que a gente lembre disso. O apóstolo João foi quem recebeu a profecia do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não tem nenhum mistério, na verdade é apenas um mistério, e a gente vai ver isso, né, que não nos foi revelado. Mas a proposta do livro de Apocalipse não é nada que não seja revelado, nada que nós não possamos saber
nada que nós não possamos entender. Muito pelo contrário, Apocalipse no grego significa revelação. Então, a proposta do livro de Apocalipse é revelar para nós aquilo que vai acontecer nos últimos dias. E um detalhe específico que acontece nos últimos dias é o dia da ira do Senhor. Isso profetizado no próprio livro de Daniel como o dia da angústia. Ezequiel também falou isso. O livro de Joel fala isso. O Antigo Testamento, os livros proféticos, o próprio livro de Isaías, sempre vão estar apontando para esse dia do Senhor. O dia do Senhor. E o dia do Senhor será um dia de grande angústia, de grande dor e de grande lamentação. Esse é o grande dia do Senhor. O livro de Apocalipse acompanha o dia do Senhor, que é esse dia de angústia. Nós entendemos e acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo não passa por esse dia. Não é a proposta do Senhor fazer com que a Igreja passe por esse momento. A proposta do grande dia de angústia é de Deus trazer sobre as nações, especificamente sobre a nação de Israel, ou pelo menos aqueles que não se converteram a Cristo, trazer justiça sobre essas pessoas. Antes da vinda de Cristo, né, vai haver uma grande dor no mundo, um momento de grande confusão, um momento de grande desespero, até que Jesus Cristo vem. E aí, na vinda de Jesus, ele vai julgar todas as nações. Ele vai julgar as pessoas que passaram pela grande tribulação. Ele vai julgar também as pessoas que morreram. Elas vão voltar a tomar os seus corpos e serão julgadas, ok? Mas na vinda do Senhor, a gente precisa lembrar que a igreja não já mais está aqui, e está com o Senhor, ok? Então, o dia do Senhor, ele é acompanhado de um dia de grande ira, da ira do Cordeiro. É por isso que o livro de Apocalipse traz muita curiosidade, não só por esse aspecto, mas esse aspecto é muito específico, porque é um livro que fala de muita dor. Tanto é que nesse momento agora, a gente está estudando sobre a abertura dos 7 selos. E os 7 selos, necessariamente, a abertura dos 7 selos do Cordeiro, onde ele abre o livro escrito por dentro e por fora. Esses 7 selos representam a ira de Deus que está caindo sobre o povo. Nós já estudamos os 6 selos, estamos estudando aqui o último selo, e a gente pode perceber que a cada selo que se é aberto, a dor da humanidade aumenta. Nós já estudamos aqui que vai chegar um momento, conforme o livro de Apocalipse nos fala, em que as pessoas vão procurar a morte vai fugir delas. Mesmo assim, muitas pessoas ainda não se arrependerão e nem se converterão ao Senhor. Algumas delas, por desespero, vão tentar entrar em cavernas, em buracos, pensando que podem fugir da vinda de Cristo. Ok? Sigamos então. Então eu gostaria que você, antes da gente voltar aqui no capítulo 8, capítulo 9, a gente vai dar mais uma passadinha no capítulo 8, no capítulo 9 de Apocalipse hoje, e eu acredito que a gente entra no capítulo 11, ok? A gente está tratando aqui da última trombeta, ou melhor, do último selo. O último selo, ele se desdobra em 7 trombetas, ok? Mas antes da gente chegar lá, dá uma lidinha aí comigo em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3. O livro de Apocalipse, enquanto você abre aí, 2 Pedro capítulo 3, o livro de Apocalipse, ele fala que haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Essa terra que a gente habita hoje, esse céu que a gente habita hoje, isso vai deixar de existir. Por quê? Porque essa terra ela não vai ser restaurada. O apóstolo Paulo nos fala que a própria criação aguarda, gemendo, como que quem tem dores de parto pela manifestação
do dia do Senhor, né? Então o apóstolo Paulo fala sobre essa dor que o planeta Terra passa, essa dor que o próprio universo passa por conta do pecado do homem que entrou no universo. A gente lembra que a consequência do pecado não foi só para a humanidade, mas foi também para toda a cosmologia, ok? Então, o dia do Senhor, 2 Pedro capítulo 2, verso 6, fala sobre a destruição desse céu e dessa terra conforme a gente conhece. Então eu vou ler aqui para a gente pensar um pouquinho nesse texto antes de entrar em Apocalipse capítulo 8 e 9. Diz o seguinte aqui, a partir do verso 1. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante aos vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Pedro agora, ele vai entrar e vai dizer como que vai ser a cadência da humanidade no final dos tempos. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, vai haver um tempo em que as pessoas haverão de questionar sobre o cumprimento da promessa da vinda de Cristo. Então, e essas pessoas, elas estão aqui no contexto judaico, porque o apóstolo Pedro, ele está dizendo isso, andando segundo as suas próprias concupiscências, verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, fazendo uma menção diretamente aos patriarcas, aqui o apóstolo Pedro está dizendo, né? Então, seriam judeus que ainda estão reclamando a vinda de Cristo. Precisamos lembrar que hoje ainda os judeus eles não reconhecem Jesus Cristo como o Messias. Os judeus reconhecem Jesus como um grande sábio, um grande professor, um grande mestre. Judeu ortodoxo não fala mal de Jesus, mas eles não reconhecem Jesus como Messias. E acreditarão ainda que o próprio anticristo, no advento dele, na sua vinda, ele ainda não é o Messias. Os judeus não acreditarão que ele é o Messias. Mesmo no primeiro período da tribulação, que na verdade não é um período necessariamente de tribulação, mas naquela primeira metade do período da tribulação, que é o momento de falsa paz, até os judeus não acreditam que o anticristo será o Messias. Apenas na segunda metade desse período da tribulação, é que o anticristo ele vai se revelar blasfemando contra o Messias e chamando para si a própria divindade. Só nesse momento os judeus abrirão seus olhos e vão reconhecer que caíram numa roubada. Ok? Digamos então, eles de propósito, quem são eles? As pessoas que vão questionar, que vão zombar acerca da profecia da volta de Cristo, eles de propósito ignoram isto. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da sua água subsiste. Verso 6. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, perceba que a terra hoje, né, os céus que hoje nós enxergamos, a terra que hoje nós habitamos, elas estão guardadas para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
sendo reservados para o dia do juízo dos homens ímpios. Então, o juízo da grande tribulação, a grande tribulação que precede a não existência dessa terra e desse novo céu, ela é destinada aos ímpios, aos homens ímpios, aquelas pessoas que estão destinadas aí à perdição. Verso 8, ok? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O apóstolo João, ele está aqui tomando cuidado de não fazer aquilo que era muita modinha no início do século XX, melhor, metade do século XX, 1940, um pouquinho, 1950, havia uma onda aí de escatologia em que muitos desejavam calcular a volta de Cristo, né? O Adventismo do Sétimo Dia, encabeçado por Ellen White, foi um desses movimentos que pelo menos 2 vezes calcularam o dia em que Jesus Cristo vem. E o apóstolo Pedro está dizendo que a perspectiva de tempo que Deus tem não é a perspectiva de tempo que nós temos. Na verdade, nós estamos dentro do tempo. Deus, ele é atemporal. Deus quem criou o tempo. Então Deus, ele existe desde a eternidade. A eternidade é um atributo de Deus. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele cria inclusive o tempo. Então, não existe tempo para Deus, existe tempo para nós. Quando Deus ele olha a história, ele não olha a história com começo, com meio e fim. Deus olha a história de um único ponto, como concluída. A gente não entende isso, né? A gente só vislumbra isso. E a proposta do Senhor é que as pessoas venham a se arrepender. O Senhor não tarda a sua promessa. Então, ou seja, é do Senhor o tempo pelo qual Ele vai fazer com que o dia do Cordeiro aconteça. Ok? Verso 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão, né? Os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desvanecerão, desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, o dia do Senhor vem como ladrão. A expressão de que nós não sabemos quando o ladrão vem para a nossa casa, e aí a ideia aqui do ladrão é também a gente estar preparado para a vinda de Cristo, né? Então, nós não sabemos a hora e nem o dia em que vem o ladrão, assim também não sabemos a hora e nem o dia em que virá o Senhor. E aí, nesse dia, no dia do Senhor, o dia do Senhor, ele vem acompanhado do quê? Da destruição da terra. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Todas as obras ímpias e todas as boas obras serão descobertas, desnudadas no dia da vinda do Senhor. Então, não adianta correr de Cristo, ok? Verso 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, e pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. O apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui, uma vez que a gente tem agora consciência de que esse mundo há de se desfazer, esse céu há de se desfazer, qual que é o nosso papel? Viver em piedade, clamando pelo dia do reino, né? Havendo todas, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Então perceba, a vinda do dia de Deus, ela vem acompanhada da destruição dos céus, ela vem acompanhada da destruição da terra, os elementos que compõem a terra e os céus, eles se desfarão, ok?
essa terra deixa de existir através do fogo, então o mundo acaba em fogo, segundo aqui Pedro está dizendo para nós, e perceba, então é uma visão de futuro muito pessimista, uma visão de futuro pessimista. E Pedro diz o seguinte, apesar dessa... Desculpa, estão me ligando aqui, deixa eu desligar o celular, perdoe-me. Apesar dessa destruição, desse dia caótico, desse caos, dessa dor que virá sobre os ímpios, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, então qual é o nosso papel? Aguardar e desejar que esse dia chegue. Verso 12, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui da necessidade de nós andarmos em piedade e não só isso, da gente pedir que esse dia venha. Então não faz sentido eu for passar pela tribulação e o dia do Senhor for um dia de dor em que todo o universo, ou pelo menos essa terra que a gente conhece e esse céu vai ser desfeito, não faz sentido que a gente passe pela tribulação, uma vez que a gente está sendo exortado pelo apóstolo Pedro para que esse dia chegue. Ok? Sigamos em frente então. Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo Pedro fala do final dessa terra, do final desse céu, e pede que a gente aguarde, segundo a promessa, novos céus e nova terra. Pelo que, amados, verso 14, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Enfim, verso 11 lá, ele vai dizer o seguinte, verso 18, ele vai dizer o seguinte, no finalzinho, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém. Então, o apóstolo Pedro, no finalzinho da sua segunda carta, ele dá uma exortação sobre que nós devemos andar na graça e crescer até o dia do Senhor, né? Interessante a gente pensar nesse aspecto, que a palavra de Deus ela é clara em sempre nos dizer que a nossa expectativa ela não deve ser aqui na terra, que a nossa moradia não deve ser aqui. É importante que a gente construa, que a gente faça projetos, que a gente viva a nossa vida aqui, mas sempre lembrando que não é aqui a nossa casa, não é aqui que a gente vai morar, ok? Então, dito isto, vamos seguir lá para o nosso livro de Apocalipse, capítulo 8. A gente já leu bastante o capítulo 8, o capítulo 9. A gente vai dar mais uma passadinha lá, para resumir, para entrar no capítulo 10 e 11. Apocalipse, abra sua Bíblia aí comigo. Ok. Então, Apocalipse capítulo 8 e 9, ele trata sobre as 7 trombetas, né? Vou aqui fazer um resuminho. Verso 8, de 1 a 7, é uma trombeta que é soada por um anjo, e essa trombeta afeta a terra. Capítulo 8, de 8 a 9, nós temos aí a segunda trombeta, e essa trombeta afeta o mar. Capítulo 8, verso 10 e 11, essa terceira trombeta, ela afeta os rios. Capítulo 8, 12 e 13, essa quarta trombeta afeta os céus. Capítulo 5, trombeta número 5, capítulo 9, verso 1 e 2. Essa trombeta afeta a humanidade com grande tormento.
trombeta número 6, a gente vai ver aí, capítulo 9, de 13 a 21, um grande exército de demônios, eles são soltos para poder atormentar as pessoas na grande tribulação. E aí, no capítulo 11, nós temos aí as nações iradas, né? Um grande confronto que vai acontecer a partir da capítulo 11, aí a gente vai estudar aí a trombeta de número 7. As trombetas, elas são ações de juízo sobre Deus, sobre esse grande dia. No capítulo 8, vamos no capítulo 9. No capítulo 9, capítulo 8 começa-se então, a gente vê aí as trombetas sendo abertas, né? E a humanidade perecendo, as pessoas morrendo, praga chegando. No capítulo 9, a gente vai ver que uma grande estrela, lê comigo aí, capítulo 9, verso 1, o quinto anjo tocou a sua trombeta, essa quinta trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Eu não comentei isso antes, né? Mas agora é oportuno nós comentarmos. Há uma interpretação aqui, e eu sou favorável a essa interpretação, que essa estrela que cai do céu na terra muito provavelmente aqui a própria pessoa de Satanás, né? Então, essa estrela que cai do céu, quando nós pensamos em céu, nós não necessariamente devemos pensar na habitação de Deus, na habitação dos anjos. Nós lembramos que o apóstolo Paulo ele lembra na sua carta aos Efésios que a nossa guerra é espiritual e que existem as potestades que habitam nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. E a grande maioria dos comentaristas sérios sobre Bíblia acreditam de fato que essa estrela que cai do céu, ela é a própria pessoa do Satanás, uma vez que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, essa estrela, segundo essa segunda expressão aqui do verso 1, essa estrela ela tem uma personalidade, né? Não é um objeto, mas uma pessoa da qual ela recebe a chave do poço do abismo. E a gente sabe que abismo é esse, nós já tratamos isso na última lição. O local onde estão habitando hoje demônios que estão separados para serem libertos no grande dia da tribulação para poder afligir aí os ímpios. Nesse momento, a gente percebe que, vamos ver aqui, verso 2 mesmo, capítulo 9. E abriu o poço do abismo e subiu grande fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. A gente já seguiu aqui nesse texto, mas a importância aqui do capítulo 9 é mostrar o tormento que vai haver durante a grande tribulação. Então, é Deus usando a própria pessoa do diabo, e o diabo uma vez usando a própria pessoa, essa cambada de demônio aqui com um aspecto de gafanhoto, porque foi essa interpretação que João conseguiu ter mais aproximado daquilo que ele estava vendo. Então a gente percebe que na grande tribulação muitos demônios serão soltos para poder perseguir a humanidade. Então vai ser um momento em que haverá um exército do abismo perseguindo todas as nações. Então, quando nós falamos assim, olha, volto a dizer, né? É o sinal dos tempos. Eu acredito que Jesus está voltando. De fato, a gente pode até falar isso, mas a gente precisa ter um cuidado muito específico, porque o mundo ainda vai piorar muito. Se a gente acha que o mundo está ruim, o mundo ainda há de piorar muito para a volta de Cristo, né? Mas antes dessa piora,
Perceba, vai haver um grande período de paz, um grande período de prosperidade, ou pelo menos de falsa paz e de falsa prosperidade, em que o anticristo haverá de vir ao mundo. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não fique dizendo necessariamente qual é o tempo em que Jesus Cristo vem. Recentemente, uma pessoa me chegou e falou, olha, não acredito que mais 50 anos vai haver mundo como a gente conhece hoje. Mas a gente não pode precisar disso, a gente não pode falar nessas categorias. O que a gente sabe é que hoje todas essas dores que nós sofremos já são prenúncio do advento da vinda de Cristo. Demônios estão soltos hoje, estão trabalhando. Satanás hoje está solto, está trabalhando. Assim como ele estava no tempo de Jó dando uma voltinha na terra, até hoje ele também assim faz. Trabalha dentro dos limites que Deus impõe a ele. Porém, existe uma turma muito específica, um exército de demônios, que habita esse abismo, do verso 11 a 12 de Apocalipse capítulo 9, que vai surgir aí na grande tribulação para poder atormentar aí os povos. Okay? Verso 13 a 21, eu quero ler um pouquinho com você, um pouquinho mais aí, a sexta trombeta, ok? Vamos ler um pouquinho mais, verso 13 a 21 do capítulo 9. O sexto anjo tocou a sua trombeta. A sexta trombeta nós estamos falando aqui. Okay? A gente já passou e vamos relembrar um pouquinho. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então são anjos presos, ok? Demônios. E aqui parece que esses demônios que estão presos junto ao rio Eufrates, eles têm aqui um trabalho muito específico durante a grande tribulação, né? E foram soltos os quatro anjos. Se foram soltos, significa que estavam presos e que estão presos. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então são quatro anjos que estão presos no abismo, nesse local onde eles não conseguem ter acesso à humanidade, e eles estão presos. A gente não sabe desde que tempo, mas certamente faz muito tempo. E eles sabem que eles estão presos para essa determinada função, para esse dia. Você sabe uma coisa que eu acho interessante no livro de Apocalipse? Nós vamos ver o anticristo, né? Que é a besta, juntamente com Satanás e juntamente com as nações, durante o período da grande tribulação, quando os gentios pisarão sobre Jerusalém, nós vamos perceber que vai haver uma grande guerra no Vale do Armagedon, em que Satanás e toda a sua cambada vai lutar contra o Cordeiro. E a gente percebe o seguinte, que Satanás sabe, a gente sabe que o diabo, ele sabe do plano de Deus. Tanto sabe porque ele tem contato à palavra de Deus, até porque nós estamos anunciando e pregando a palavra de Deus. Mas eu não sei qual é o motivo pelo qual, isso aqui é só uma especulação minha, uma pergunta minha mesmo que eu sempre faço. Uma vez que ele sabe, o que leva ele a fazer exatamente aquilo que está desenhado no livro de Apocalipse? Ou ele é muito burro, se bem que ele é burro por natureza, né? Se ele não fosse burro, ele não seria o diabo. Ou ele talvez por algum motivo não acredita que tudo isso aqui é verdade, que isso aqui de fato não vai acontecer. E a gente lembra, conforme o livro de Ezequiel fala pra gente, o diabo foi tão petulante que ele chegou a dizer para Deus que ele faria um exército acima do próprio Deus, né? Imaginando que ele poderia sobrepujar a própria pessoa de Deus. E esses demônios aqui, hoje eles estão presos. Eles estão presos.
e certamente conscientes de qual que vai ser a tarefa dele durante a grande tribulação. E eles vão ser libertos numa hora específica, num dia específico, num mês específico, num ano específico, e com um objetivo que eles tinham muito claro, de matar a terça parte dos homens. Então, eu acho que certamente eu tenho certeza que esses demônios, eles não são de brincadeira, eles não vão vir brincar, e eles de fato, quando eles tiverem autorização para matar a terceira parte da terra, certamente eles matarão. Então não vão matar mais, porque eles não têm autorização de Deus para fazer isso. Okay? Verso 16, o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os seus cavaleiros tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, que estavam lideradas por esses 4 anjos. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. É uma figura indescritível, né? Uma figura indescritível. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras. Os outros homens que não foram mortos por suas pragas não se arrependeram das suas obras. E gente ruim de coração. São pessoas que vão morder a língua e vão para o inferno e não vão reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. O livro de Efésios nos fala que toda língua e todo joelho há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Quando aquela legião de demônios que havia possuído lá aquele homem que morava em Gadara, e esse homem, esse gadareno, se aproxima de Jesus, o que eles fazem? Eles se ajoelham e eles confessam quem era Jesus, que era o filho de Davi. Então, aquele texto não fala sobre salvação universal. Aquele texto fala que mesmo os anjos caídos, mesmo essas pessoas que não se arrependeram, haverão de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Uns vão louvar e cantar louvores ao Cordeiro, outros vão morder a língua no inferno e mesmo assim confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a gente pode perceber que apesar de toda essa ira, apesar de toda essa dor, as pessoas não vão se arrepender dos seus pecados. Elas vão continuar irredutíveis. Tem pessoas que são irredutíveis, né? Irremediáveis. Essas aqui são algumas delas. Vamos de novo ler o verso 20? Chama a atenção da gente, né? Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Preferiram ficar com seus falsos deuses do que se dobrar diante de Jesus Cristo. Verso 21. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Quando Jesus Cristo voltar, a tribulação vai preceder a vinda de Jesus Cristo com a proposta de trazer juízo sobre as nações, uma vez que as nações não se curvam diante de Jesus, que é o Senhor dos Senhores. Ok? Sigamos então aqui, verso 1 do capítulo 10. E agora,
antes da 7ª trombeta ser aberta, nós temos aqui um intervalo em que o apóstolo João ele fala de um anjo e de um livrinho e sobre as 2 testemunhas. Verso 1 do capítulo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e com seus pés como colunas de fogo. Sobre sua cabeça estava o arco-íris. Primeira vez em que o arco ele aparece na Bíblia, logo após o dilúvio, como sendo um símbolo de que Deus não destruiria novamente a terra com água. Mas nós podemos perceber agora que dentro do livro de Apocalipse, esse arco se apresenta, mas a gente pode trazer não uma ressignificação para ele, mas o significado dele ele se torna mais abrangente. O fato de Deus ter prometido que não traria mais juízo, mais justiça, mais juízo sobre a humanidade com água, isso não implica que ele não traria a sua mão de justiça de uma outra forma. Então, conforme o apóstolo Pedro fala para a gente, o dia do Senhor, da vinda do Senhor, vai ser um dia em que a terra e os céus eles serão destruídos pelo fogo. No tempo de Noé, por água, no tempo da grande tribulação, por fogo. Mas a gente percebe que essa figura interessante do arco-íris sobre a cabeça, né, por cima da cabeça desse anjo, indicando a promessa de Deus que o mundo não seria destruído por água. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Então ele tinha um livrinho aberto, um pequeno livro aberto. Né? Pôs-se em pé, pôs o seu pé sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz como ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Enquanto os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. A gente percebe aqui no capítulo 4 que teve uma porção da revelação do livro de Apocalipse e nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos o que foi dito ou o apóstolo João ouviu durante esse momento que Deus não permitiu que fosse escrito para que nós pudéssemos ter acesso a essa informação. Então essa informação ficou com João. Dá uma curiosidade aqui para a gente saber o que será que era. Mas certamente era algo que nós não temos dignidade de saber. Então, essa revelação ficou guardada no coração do apóstolo João. Interessante também que o próprio texto não diz o motivo pelo qual essa parte da revelação não pudesse ser transmitida a nós. Fica aqui essa interrogação no livro de Apocalipse. Lembra lá quando eu disse? O livro de Apocalipse ele é um livro de revelação. Então é um livro que não tem a proposta da gente desvendar mistérios. Na verdade, o livro de Apocalipse ele revela o mistério do dia do Senhor, final dos tempos, mas essa porção aqui desse anjo que é forte, que desce do céu, que ruge como um leão, que clama e alguma coisa acontece naquele momento em que o anjo diz o seguinte: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Ou seja, João, isso aqui é só para você, não é para a igreja de Cristo. Intrigante, né? Intriga o nosso coração. Sigamos então, verso 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra
levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e tudo o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Algumas pessoas especulam que esse anjo poderia ser Jesus, uma vez que ele tem os seus pés como colunas de fogo, tem o seu rosto como um sol reluzente, porém esse anjo, ele faz um juramento justamente por aquele que criou todas as coisas. E conforme o livro de Colossenses nos fala, Jesus Cristo ele é o cabeça de toda a criação. Então toda a criação foi feita por Cristo. Jesus Cristo é que criou todas as coisas. Então esse anjo, ele não é o criador. Na verdade, ele jura por aquele que fez com que todas as coisas fossem criadas. Então, certamente, esse anjo não é Jesus de fato, esse anjo era um anjo mesmo. Okay? Verso 7. Ainda no verso 6, o finalzinho, uma expressão que chama a atenção da gente. E o mar e o que nele há, e não haveria mais demora. Então percebe o seguinte, que o anjo já está pronunciando que o tempo da vinda do Senhor estava próximo e a consumação de todos os séculos estava chegando. Então, não haveria mais demora. O tempo está próximo. Perceba que essa expressão, não vai haver mais demora, o tempo está próximo, essa é uma expressão que a gente vê lá na grande tribulação. Nós não vemos no nosso tempo aqui, no tempo da igreja. A gente pode dizer que o tempo está próximo? Pode. Mas, na verdade, do ponto de vista bíblico, é mais saudável, né? Nós dizermos que a aproximação do tempo da vinda do Senhor, do dia do Senhor, ela acontece a partir da grande tribulação. Então, olha só que coisa terrível no coração daquelas pessoas que não se arrependeram, no coração da humanidade. As pessoas já estavam sofrendo ali por todas as trombetas, as pessoas já estavam sofrendo ali por todos os selos abertos, e ainda esse anjo está dizendo o seguinte, que não vai haver mais demora. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a trocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou quem? Os profetas. Como anunciou aos profetas, seus servos. A vinda de Cristo é um tema bíblico, desde o Antigo Testamento. Profetas, eles ficavam intrigados para poder saber qual era a natureza do advento do dia do Senhor. Verso 8, então a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse a ele, toma e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido no meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A melhor interpretação aqui do capítulo 11, né, ou a melhor tradução, é importante que ainda haja profecia acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a melhor tradução aqui do texto. O livrinho, a grande maioria dos autores aqui, dos estudiosos bíblicos, é comumente aceito que representa de fato a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que ela pode ser doce e ela também pode ser amarga, né? Salmo 23 é uma palavra doce para nós, verdade? O livro de Apocalipse é uma palavra amarga para nós.
o autor aos Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Então, a mesma palavra que gera vida, a palavra também que gera justiça, que leva as pessoas à morte. Então, aqui a gente pode perceber que ainda haverá a necessidade das nações, dos povos, dos reis e de todas as etnias, das línguas ainda terem o testemunho da palavra do Senhor, que é tão boa quanto uma palavra também que gera justiça. A palavra do Senhor, ela tanto amolece como endurece corações. A gente lembra que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele era uma pessoa que teve contato com Jesus Cristo ali em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, e o coração do apóstolo Paulo foi derretido diante da presença irresistível da graça de Deus. Não obstante, também a gente pode perceber durante o Antigo Testamento, a gente especifica aqui uma pessoa, um agente bíblico que é clássico, para a gente dar o exemplo, é a pessoa do faraó, em que Deus, mais de uma vez no livro de Êxodo, o próprio Moisés vai dizer que Deus endureceu o coração de faraó. Então, a palavra é doce, a palavra é amarga. A palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, conforme também o próprio profeta Isaías nos fala. Ela antes, uma vez que ela sai da boca de Deus, antes de voltar, ela cumpre o seu efeito. Então, quando a palavra de Deus é anunciada, duas coisas acontecem. Ou as pessoas escutam a palavra, ou elas não escutam. Ou elas mudam a sua vida, ou elas não mudam a sua vida. Ou a graça de Deus recai sobre as suas vidas, ou a própria justiça de Deus recai sobre as suas vidas. Porque uma vez que você agora tem contato com a palavra de Deus, não tem como você ser inocente diante daquilo que a palavra de Deus quer que você faça na sua vida. Okay? A palavra de Deus, ela tem esses dois aspectos, né? Esses dois aspectos. Então, é isso. Nem toda hora a gente gosta de contato com a palavra de Deus. Nem toda hora a palavra de Deus é doce como mel, mas às vezes a palavra do Senhor, ela é amarga como fel. E ela serve de testemunha às nações, e acreditamos que isso aqui é justamente um enunciado do capítulo 11 sobre as duas testemunhas. Sigamos então. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Vocês perguntam? Vocês já tudo. A Fabi está me poupando aqui, né? Ela está dizendo que vai guardar as perguntas difíceis. Olha, obrigado, Fabi. A gente agradece. Não, estou brincando. Melhor perguntar do que ficar com dúvidas. É isso aí, Neide. Então, sabe que eu aprendi uma vez com um pastor? Ele disse o seguinte: só existe uma pergunta idiota, aquela que você leva para casa e não fala e não pergunta. Então, pergunta idiota é aquela que não é feita. Perguntas devem ser feitas, meus irmãos, e é esse o motivo do estudo, né? Certamente, muito provavelmente eu não vou conseguir responder tudo na mesma hora, porque a Bíblia, em algumas porções de fato, ela precisa de um estudo sério e às vezes é difícil a gente responder tudo, principalmente de forma virtual, mas podem fazer perguntas, porque isso também enriquece aqui a nossa vida. Ok? Sigamos aí no capítulo 11. Capítulo 11, deixa eu ver quanto tempo temos. Está acabando já? Tá bom, mas vamos aqui pelo menos fazer uma abertura no capítulo 11 aqui. Ok? Muito interessante esse capítulo, as duas testemunhas. Lembra lá? 144 mil testemunhas de Jeová, conforme a gente vê ali, salvo engano, em Apocalipse capítulo 7. Ok? Isso aí. 144 mil selados do Cordeiro. Agora a gente vai para duas testemunhas, que mostra que Jesus Cristo vai ser testemunhado durante o momento da tribulação. Aí a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre
as 144 mil testemunhas, lá no capítulo 14 de Apocalipse. Uma fala clara de que haverá o testemunho de Cristo durante a tribulação. Então sigamos aí com o capítulo 11. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Acreditamos que ainda haverá a reconstrução do templo em Israel. Lembra lá? Os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Então, durante a história judaica, a gente vai perceber que o templo ele foi destruído, né? Várias vezes. E também várias vezes ele foi reconstruído. E hoje, onde existe ali a mesquita de Omã, ali em Jerusalém, então quando você vê aquela foto de Jerusalém, você vê lá uma abóbada dourada, né? Uma coisa assim suntuosa, um templo. Aquilo ali é uma mesquita islâmica, uma mesquita muçulmana. E os muçulmanos, eles, durante suas incursões aí contra Israel, eles construíram ali uma mesquita exatamente na fundação do templo. E hoje, o que tem lá em Jerusalém? Apenas um muro das lamentações. Então, o muro das lamentações, ele é um muro ainda do último templo construído pelos judeus, né? O templo de Herodes. Então, a gente percebe que Jesus, antes da sua vinda, ou melhor, que antes da vinda de Jesus, esse templo ele vai ser reerguido. Até porque a gente percebe que na tribulação, a gente percebe a medição desse templo de Deus, do altar do Deus e aqueles que ainda haverão de adorar o Senhor. E não temos aqui motivo, meus irmãos, para espiritualizarmos, né? Ou alegorizarmos aqui o texto. Nós acreditamos que isso vai acontecer de forma literal. E por que foi-me dada uma cana semelhante a uma vara para medir esse templo? Aqui a expressão e o entendimento da época era que aquele que mede, aquele que circunscreve, ele é dono da propriedade. Ou seja, o templo ali, aquelas pessoas que estavam ali faziam parte ainda da propriedade de Deus. Okay? Mas o fato é que haverá um templo erguido durante o tempo da tribulação, ok? O templo de Israel, ok? Onde nós acreditamos que retornarão os sacrifícios, que retornarão toda aquela administração religiosa que acontecia no Antigo Testamento, isso vai voltar. Até porque, Daniel capítulo 9, verso 27, segundo a Tessalonicenses também, conforme a gente estudou, o anticristo ele se revela no templo. Ele entra no lugar santo do santo e aí ele se revela lá dentro, como a grande blasfêmia. Okay? Verso 2. Mas deixa o átrio que está de fora do templo, não meças, porque foi dado ao gentio. Okay? Então, o templo, existiam ali vários compartimentos, e um último compartimento era um quintalzão, e esse quintalzão fazia parte aquelas pessoas que não necessariamente eram judeus, mas eram gentios, os povos não escolhidos até então, ok? E o apóstolo João, ele é animado, ele é exortado a não medir esse quintalzão, não medir esse átrio. E aí ele vai fazer uma menção direto ao uso desse átrio, desse espaço pelos gentios. E o verso 2 nos fala o seguinte: estes quem? Gentios, pisarão a cidade santa por 42 meses. Ok? Então, se você pegar sua calculadora aí e dividir 42 meses por 12, que é um ano, você vai ver aí que são 3 anos e meio. Então, os gentios,
eles vão fazer guerra contra Jerusalém, e no caso aqui a Cidade Santa, durante 3 anos e meio. A segunda metade da tribulação vai haver uma grande guerra de todas as nações dos gentios contra Jerusalém. Okay? São aquelas pessoas que vão estar aqui sobre o comando do anticristo. Ok? Vamos... É isso aí. O Israel está lembrando a gente aqui que já existe hoje, isso não é especulação, viu? Isso aí não é fonte secreta do FBI, enfim, mas o Israel hoje já está preparado tecnologicamente para construir o templo em curto espaço de tempo. Já tem materiais, enfim, tecnologia para isso. Então, eles ainda têm uma expectativa no coração da reconstrução do novo templo, e vai acontecer. Aí eu fico imaginando aqui, né? Hoje tem uma mesquita muçulmana sobre a fundação do templo. Israel ainda vai construir mais uma vez o templo. Para construir o novo templo, precisa haver o quê? Precisa haver a retirada da mesquita de Omã desse local. E quando que isso vai acontecer? Qual é a especulação? Uma especulação não, né? Como que isso pode acontecer? Eu já vi alguém dizer, mas a gente não pode comprovar, que o anticristo que vai ser essa pessoa que vai pacificar os israelenses com os islâmicos para que faça-se um acordo para que o templo seja construído nesse local. É uma possibilidade? É uma curiosidade? A gente não pode dizer necessariamente isso, mas é algo para se pensar. Né? Sigamos aí? Perfeito. Então, durante 42 meses, durante 3 anos e meio, os gentios eles vão pisar, vão guerrear contra Israel. Okay? E verso 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Perceba que haverá poder dado por Deus a essas 2 testemunhas. E qual é o trabalho delas? Profetizar. Perfeito? Por quanto tempo? 1260 dias. Se você fizer a conta, 1260 dias darão 3 anos e meio. A gente não tem como fugir desse período, dessa segunda metade da grande tribulação, a partir desses números que se apresentam, que são exatamente os mesmos números que Daniel apresenta para a gente no capítulo 9, nas 70 semanas, e ele fala ali no capítulo 9, ok? Agora, essas testemunhas, percebam, elas profetizarão. Então, o que é profetizar? Profetizar é falar aquilo que vem de Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele era a boca de Deus. Então, testemunho ainda da existência de Deus e do seu plano, que vai haver ainda na grande tribulação. Agora, há um dado interessante aqui. Estas 2, onde está aqui, vestidas de saco. Finalzinho lá, né? Então, e darei, vamos ler o verso 3 de novo para a gente fechar, porque já deu o nosso horário aqui. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Nós já temos lá os 144 mil. Agora aparecem mais essas 2 testemunhas. E elas têm a proposta de profetizar por 3 anos e meio. E elas estão ali profetizando. E estão o quê? Vestidas de saco. Então você imagina o pau comendo no mundo. A nação de Israel sendo esmagada. E agora mais 2 testemunhas lá em Jerusalém, lá na Cidade Santa, especificamente ali na terra de Abraão, de Isaac e de Jacó, elas estão ali, né? E elas estão testemunhando. Durante 3 anos e meio, essas 2 testemunhas de Deus, elas vão profetizar. Eu fico imaginando a raiva dos seguidores do anticristo, a raiva do próprio anticristo, da besta, de Satanás, desses demônios que estão perseguindo a humanidade, e esses 2 homens, né? Essas 2 testemunhas intocáveis ali em Jerusalém, pregando a palavra do Senhor e profetizando. E o detalhe, para a gente fechar hoje, eles estão vestidos de saco. O que significa estar vestidos de saco?
eles estão vestidos com roupas de luto. Estão ali representando que a morte e que o juízo ainda vai chegar. Não é que chegou, é que ainda vai chegar. Então você imagina que eles estão ali na perspectiva de quem está ouvindo, praguejando contra aquelas pessoas lá. Não é, né? Estou falando isso na perspectiva humana, né? Eles não vão estar praguejando, eles vão estar profetizando. Mas eles vão estar falando o seguinte: está doendo, ainda vai doer muito mais, né? Vai acontecer coisas piores na vida de vocês daquilo que vocês estão vendo e experimentando hoje. Então, as duas testemunhas, elas vão profetizar juízo, morte, justiça divina sobre aquelas pessoas. Então, as pessoas estão apanhando e as duas testemunhas estão dizendo o seguinte: vai continuar apanhando muito ainda, porque a brincadeira nem começou. Que Deus nos abençoe e Ele traga graça sobre o nosso coração. A gente está encerrando aqui porque deu o nosso horário. E te espero na próxima quarta-feira. Amém? Aí a gente começa aí a partir do capítulo 11 de novo, o nosso estudo do livro de Apocalipse. Espero que você esteja aproveitando e pode trazer perguntas semana que vem. Fabi, por favor, mandar perguntas complicadas, porque senão não tem graça a gente ter as suas perguntas complicadas. Beijo no coração de vocês. Vamos orar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo. Obrigado pelo estudo da tua palavra, que aquece o nosso coração. Obrigado, ó Pai, por esses irmãos e por essas irmãs que estão assistindo e por aqueles também que haverão de assistir. Seja conosco e, ó Pai, nós possamos, ó Deus, saber a sua vontade. Perdoa os nossos pecados e nos faça sensíveis ao falar do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, debaixo da tua graça. Dá uma boa noite de descanso para nós. Em nome de Cristo nós pedimos e agradecemos. Beijo no coração. Fique com Deus. Deus abençoe.